Gente, este vídeo vai ser um pouco diferente. Vou falar aqui mais da questão espiritual. Então, você que acredita na espiritualidade, você que acredita numa vida após a morte, você vai me entender melhor. Quem não acredita, tem um fundo que nos liga aos dias de hoje que está acontecendo, que acho que vai ser interessante para você também. Mas talvez, até porque o vídeo vai ser longo, né? E esse não tem como fazer diferente. Peço desculpas desde já. E vou usar apenas duas matérias para falar com você a respeito dele, mas vai ser longo. Vou falar com você de Moloque. Moloque. Tá, lembrou de alguma coisa? Não chame teu filho de moleque. É uma consagração a um demônio chamado Moloque, que na antiguidade era considerado um deus. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. O pai do aborto, né? O demônio que é alimentado pelo aborto. Peço que você compartilhe o vídeo, que você curta, que você comente, que você mande no grupo da igreja, no grupo da família, para que as pessoas entendam. E se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou tentar responder você. É um assunto que toca muito a todos nós, cristãos, né? Então eu peço a tua ajuda para isso, tá bom? São apenas duas matérias, mas o vídeo será longo, já te aviso. E essas duas matérias eu vou deixar para você aqui na descrição. Você pode encontrar o endereço delas na internet para que você faça um estudo mais aprofundado. Você sabe quem foi Moloque? Moloque era um pseudo-deus bíblico e ele era alimentado por crianças. As pessoas davam seus filhos primogênitos a ele. Tinha um local lá, tinha uma estátua do Moloque e uma espécie de uma fornalha na barriga dele. E as crianças eram sacrificadas, eram queimadas, eram decapitadas, enfim. Você vai ver na matéria. As crianças morriam aos gritos assim que nasciam. E os pais acreditavam que com isso eles viveriam mais, né? Numa época em que se vivia pouco em relação aos dias de hoje, em torno aí de 30 a 40 anos, eles acreditavam que eles estavam dando a Moloque à criança e Moloque devolveria os anos da criança para que eles vivessem mais e também daria a eles uma vida de fortuna. Ou seja, eles pensavam no seu próprio bem e para isso eles matavam o seu filho. Lembra alguma coisa para você? Eu até vou arriscar algumas palavras nesse vídeo, mesmo que o YouTube corte, mas Moloque é o deus do aborto. Na verdade, Moloque é um demônio, né? Quando falo Deus, é um pseudo-deus. Ele era chamado de deus do aborto, você vai entender comigo. Vem para a tela do computador comigo para você analisar esse estudo aqui, que vai ser um pouco longo, mas vai valer a pena. Olha só, a matéria aqui é do Estudo de Deus. Como eu falei, estou deixando para você na descrição aí o endereço para que você possa ver na íntegra, né, os dados, os detalhes, vídeo também que fala sobre Moloque ali com eles, enfim, para que você possa entender biblicamente quem era esse demônio. Quem era Moloque na Bíblia? Como eram os cultos a Moloque? Como falei para você lá no canal deles, tem um vídeo que você pode acompanhar também. Nesse estudo, veremos sobre quem era Moloque citado na Bíblia e conheceremos também sobre como eram os cultos a Moloque, entre os assuntos relacionados a ele. Quem foi Moloque na Bíblia? Antes da gente começar a estudar o estudo sobre Moloque, precisamos pontuar algumas coisas. Isso aqui é muito interessante para que você entenda. Para cada região, Moloque era cultuado de uma forma, porém a essência do propósito, a adoração, a ele eram iguais. Moloque aparece na Bíblia, mas ele não era um deus bíblico. Na verdade, como eu disse, Moloque é um demônio. Na verdade, Moloque é o próprio demônio, é um dos nomes dados a Satanás. Moloque aparece diversas vezes nas antigas alianças, desde Levíticos até o livro de Crônicas. Tendo isso em vista, bora conhecer mais sobre quem foi Moloque na Bíblia. O que significa Moloque? Aquilo vai falar do hebraico, o que significa o nome, o dominador e tudo mais, que não nos interessa aqui nesse momento. O que interessa está aqui, ó. Essa é uma representação, um desenho de como era, né, a estátua de Moloque. Ali na barriga dele, como falei, tinha um buraco onde as crianças eram jogadas. Moloque era um dos deuses dos Amonitas. Ele era adorado em vários lugares. Ali, inclusive, na terra de Canaã, onde hoje é Israel. Mas o que faziam as crenças das pessoas serem tão fortes neste Deus falso? Já imaginou sacrificar o próprio filho? Os Amonitas acreditavam que o Deus Moloque traria mais vitalidade. A vida seria mais prolongada. Como eu falei, os anos da criança seriam acrescentados nos anos ali dos pais. Para o povo, mas para isso acontecer era necessário sacrificar o primogênito. Então o primeiro filho do casal era sacrificado, era morto.
A gente sabe que nos tempos bíblicos as pessoas morriam muito mais cedo. Aqui ele vai dar aquela explicação que eu falei há pouco: as pessoas viviam de 30 a 40 anos. Então eles acreditavam que ao sacrificar a esse demônio, a criança que eles estavam dando teria o seu período de vida revertido aos pais. Quer dizer, em vez da criança viver 40 anos, os pais viveriam mais 20 anos cada um, em torno disso, entendeu? Era a crença deles. E além disso, também viria prosperidade financeira para os pais que matassem seus filhos, que dessem eles a Moloque. Uma situação bem complicada, né? Como já vimos, a palavra Moloche, lá no original, Moloque, para nós aqui, traduzindo, né, está muito associada à palavra Melesh, ou seja, rei em hebraico. Isso já nos traz mais algumas pistas sobre ele, que era um deus falso. Ele continua aqui falando no estudo a respeito desse deus, pode ver com calma lá. Fala dos Amonitas, isso aconteceu por volta de 1900 antes de Cristo, né, que ele aparece mais forte ali na Bíblia, apesar de que são várias citações a Moloque. A aparência de Moloque. Isso aqui é interessante para a próxima matéria que eu vou trazer para você. A aparência de Moloque era um corpo humano com uma cabeça de boi ou leão, dependendo ali da região. No seu ventre havia uma cavidade, um buraco, em que o fogo era aceso para consumir o sacrifício. Muitas pessoas o adoravam. Porém, com o fortalecimento do povo hebreu e de outros reinos, tais povos foram desaparecendo, deixando o costume dessa adoração. Segundo a crença bíblica, contida no Velho Testamento, pelas ordens de Deus dadas ao povo hebreu através de Moisés, era expressamente proibida a adoração a Moloque, bem como o sacrifício de crianças a ele. Tal prática seria severamente punida. Está em Levíticos, no capítulo 20, versículos de 2 a 5. Detalhe que aqui Deus fala conosco nos dias de hoje. Porque quando acontece um aborto, não o aborto espontâneo, né, o aborto natural, mas quando se provoca um aborto, está se cultuando a Moloque. Isso que a gente acredita a partir do estudo bíblico. Se alguém sacrifica a Moloque dando a ele o seu filho, essa pessoa ela tem um recado de Deus aqui. Deus proibiu a adoração e o sacrifício a Moloque. E no final aqui do texto, o sacrifício, tais práticas seriam punidas severamente. Então Deus proibiu o sacrifício a Moloque e faz uma advertência que você vai encontrar lá em Levíticos, que tal prática seria punida severamente. Por isso que eu bato a tecla aqui para Alexandre de Moraes, pedindo que ele se converta dos seus pecados, porque o preço é alto, hein? O preço é muito alto, a Bíblia deixa claro, o sacrifício, que hoje tem o nome de aborto, ele pode ser e vai ser cobrado de uma forma severa, de uma forma muito dura. Como eram os cultos a Moloque e os sacrifícios a Moloque? Segundo a tradição cristã, a cabalística, eles não sacrificavam apenas crianças a Moloque, mas também outras coisas, como veremos a seguir. O culto a Moloque havia muitos atos sexuais, sacrifícios de crianças e prostituição. Em geral, os sacerdotes de Moloque tocavam os tambores bem alto para os pais não ouvirem o choro das crianças. Segundo os achados arqueológicos sobre Moloque, tudo indica que em seu interior, está falando aqui do templo, né, havia pelo menos 7 armários, e em cada armário eles colocavam, aqui tem uma exemplificação, como farinha, rolinhas, pássaros, ovelha, cordeiro, bezerro, bife. E o sétimo, as crianças que eram oferecidas, que era a oferenda principal a Moloque. Em geral eram os primogênitos, mas não só eles. Né? Era o mais comum, digamos assim, era o primogênito. Mas poderia sacrificar outros filhos também a Moloque. Então, basicamente, haviam 7 etapas antes de sacrificar uma criança. Depois, eles iam fazendo a etapa de vários sacrifícios, né? Passando ali pela farinha, que tem todo o significado bíblico, passando pelas rolinhas, até chegar às crianças. Criança era o apogeu, o ponto alto aí dessa festa que acontecia nos templos a Moloque. Interessante, aqui ele vai falar de vários detalhes que você pode pegar no livro, mas interessante assim, é a gente ter claro uma coisa. Ali ele fala que no culto a Moloque havia muita prostituição. Havia uma sexualidade muito forte. E hoje? O que nós vivemos hoje? Está se sexualizando cada vez mais cedo o quê? As nossas crianças. Os colégios estão tendo muitos problemas assim. Né? Na TV não dá para assistir mais. Está cada dia pior essa sexualização. Até vou usar um termo
pela doutora Ângela Grando, muito interessante, onde ela fala da hipersexualidade infantil. Então, não é à toa que tem esses malucos aí que abusam de crianças, que ficam trocando imagens de crianças, e aí você soma isso ao aborto, é o culto a Moloque. O culto a Moloque era simplesmente isso. Era uma prostituição desenfreada, eram várias atividades sexuais no culto, e aí no apogeu a morte da criança. Aí eu falo para você, o que está acontecendo hoje? De uma libertinagem absurda, vem uma gravidez indesejada e depois o aborto. Você entende que é a mesma sequência do sacrifício a Moloque? E olha só o que diz o estudo aqui na sequência, veja comigo. O deus Moloque também é chamado de deus do aborto. Alguns teólogos chegam a dizer que Cosme e Damião são inspirados numa história, onde a sua origem tem relação direta com Moloque. Na sequência explica aqui qual o propósito do sacrifício a Moloque. O propósito deste ritual é para que eles vivessem mais tempo, uma vida mais longa e uma vida mais próspera, tanto para quem fazia o sacrifício quanto para o povo em geral. Onde era feito sacrifício, os sacrifícios eram feitos aí nos templos de Moloque, né? Os cultos a Moloque ocorriam, em geral, no Vale do Inon. Nesse lugar recebia vários apelidos na época, como Vale dos Gritos, Vale da Morte, Vale da Matança, entre outros, pois eles sabiam que nesse lugar ocorriam muitas coisas ruins. Tem vários versículos bíblicos que falam sobre isso, sobre a matança. Você pode conferir em Jeremias, né, que fala aqui do Vale de Inon, onde havia matança, né, Vale da Matança. Você vai conferir isso lá na Bíblia, para a gente ganhar tempo aqui. Mas tem muitos pontos bíblicos que falam em relação a Moloque. Segunda Reis também fala desses cultos, dos queimados a Moloque, que eram as crianças, e assim por diante. Aconselho você a ir lá e ler. Repito, o atalho está na descrição, Levíticos fala também, e você vai encontrar muitos pontos. Jeremias, Reis, né? Você vai encontrar muitos pontos falando a respeito desse falso Deus. Mas para a gente ganhar tempo aqui, já está bastante longo aqui o vídeo, né? Então, Moloque no passado era quem? Moloque era um pseudo-deus, um falso deus. Moloque era um demônio e a ele eram sacrificadas crianças. Qual o objetivo? Os pais matavam essas crianças queimadas, vivas, para que eles vivessem mais. Eles acreditavam que os anos que seriam da criança viriam para eles. Quer dizer, se a criança ia viver lá 40 anos, esses 40 anos seria dividido entre os pais para que eles vivessem. Mais o pai, né, que na época era uma figura especial, digamos assim, no casamento. Também o povo em geral, ele seria um povo mais próspero e com uma vitalidade maior, com um tempo maior de vida. Essa era a ideia. O culto a Moloque, quero repisar aqui com você, ele era feito através de orgia sexual, prostituição, aí ele passava por etapas ali de farinha, de alimentos, e terminava com a morte das crianças. E eu pergunto para você, hoje não acontece a mesma coisa? Nós estamos vivendo uma época de hipersexualidade, hipersexualização, inclusive de crianças. E não é de uma libertinagem desenfreada que vem as gravidezes indesejadas, e não é da gravidez indesejada que vem o aborto. Quer dizer, libertinagem, sexualidade exacerbada, prostituição, aborto. A sequência é exatamente a mesma, meus irmãos. Exatamente a mesma. Está se cultuando a Moloque. E hoje o STF está do lado de Moloque. Não tá? Agora olha essa outra matéria comigo aqui, que vai te deixar de cabelo em pé. Você pode dizer assim, tá, mas isso aí é uma coisa do passado, não tem nada a ver, Marcos. Comunidade nova. Também está o atalho para você aí na descrição do vídeo. Moloque ontem e hoje. Em 12 de 2 de 2021, chineses e outros povos asiáticos comemoraram a chegada do ano 4719 pelo seu calendário. Para eles, este é o ano do boi metal. Esse boi de metal é Moloque. É o Moloque hoje, sendo cultuado hoje, novamente, depois de antes de Cristo, 1900, né, mais 2.000 anos agora, 3.900 e tantos anos depois, Moloque volta a ser cultuado. Diante de tanta publicidade sobre este assunto, notadamente nas redes sociais, porque a grande mídia, lógico, não fala, né, percebi, diz aqui o narrador, o endosso dos maestros da nova ordem mundial no ano do boi de metal, em subliminar
referências de culto a Moloque. Está aqui a imagem, essa imagem é a imagem real, fotografia, né? Esse boi metal aqui, o boi de metal, o ano dele, lá na China e também em outros países asiáticos. China de novo, hein? Que coisa. Quem é Moloque? Ele volta a falar aqui, ó, de acordo com os historiadores, por volta de 1900 a.C., os povos amonitas, uma etnia de Canaã, adorava uma entidade pagã chamada Moloque, que é mais ou menos aquilo que eu já li para você, trazendo informações aqui a respeito. Mas a adoração a Moloque não se limitava a Canaã. No norte da África, Moloque foi rebatizado de Cronos. Você já ouviu falar muito nesse, né? Agora você volta um pouquinho aí 10 anos atrás e de lá para cá, de 10 anos até hoje, quantas vezes você ouviu falar em Cronos? Estava se preparando a volta de Moloque? Será que é isso? Cronos, que migrou para Cartagena, na Grécia, e sua mitologia cresceu para tornar-se um titã e pai de Zeus. Titãs, Zeus. Quantos filmes a gente viu com esse enredo nos últimos anos? E eu volto a perguntar, estava se preparando a volta de Moloque? A aparência da imagem de Moloque era um corpo humano com uma cabeça de boi, e no seu ventre havia uma cavidade em que o fogo era aceso para consumir sacrifício. Acredita-se que a palavra Moloque tem a sua origem no termo MLK, não sei pronunciar, em fenício, que se refere a um tipo de sacrifício feito para confirmar ou absorver um voto. Era comum para os israelitas combinarem o nome dos deuses pagãos e com as vogais de palavras hebraicas. Aqui ele traz uma explicação, né? Foi assim que a deusa da fertilidade e da guerra, Astrite, tornou-se Astoret. A combinação do MLK. Isso aqui é um dado mais também mais para estudo, mais para você analisá-la com calma. Mas aqui está falando do Moloque. Enfim, antes dos israelitas terem entrado em Canaã, Deus advertiu-os de não participarem do culto a Moloque. Levíticos 18, 21. E repetidamente Deus disse a Israel para destruir as colunas que adoravam aqueles falsos deuses. Devido à proximidade de Israel com as nações pagãs, o culto a outros deuses sempre foi um perigo que rondava aqueles que tinham uma fé enfraquecida. Infelizmente, os israelitas não deram ouvidos às advertências de Deus. Em vez disso, eles incorporaram a adoração a Moloque em suas próprias tradições. A lei de Moisés previa a pena de morte para aquele que entregasse o seu descendente a Moloque. Então Moisés, na sua lei, previa que o pai que entregasse o filho a Moloque, o pai que matasse o filho, deveria ser morto também. Mesmo assim, o culto a Moloque adentrou a prática de muitos israelitas, tanto no reino de Judá quanto no reino das 10 tribos, os quais fizeram seus filhos passar pelo fogo em sacrifício a Moloque. Veja que o próprio povo de Israel sacrificou a esse demônio. Você vai encontrar essas referências em 2 Reis 17 e 18, e também Ezequiel 23, 4 e Ezequiel 36 e 39. Sacrifícios de crianças a Moloque. O passar pelo fogo era um sacrifício real, onde as crianças eram dedicadas a Moloque. Alguns estudiosos da Bíblia são a favor do conceito de que a expressão passar pelo fogo se aplica originalmente a um rito de purificação e, posteriormente, pode significar o próprio sacrifício. Seja como for, não pode haver dúvida de que os cananeus israelitas apóstatas realmente sacrificaram seus filhos a Moloque. Referência em Salmo 106, 37 e 38. E aqui continua muitas referências bíblicas falando a respeito. Nos rituais de adoração, aqui ele está falando de Moloque, havia prostituição e sacrifício de crianças. A imagem de metal de Moloque era aquecida até ficar em cor de brasa. As crianças eram lançadas nos braços estendidos de Moloque. Era uma espécie de uma cavidade que ele tinha na barriga, né? Caindo assim na fornalha ardente embaixo. Diz-se que ocasionalmente as crianças eram primeiro mortas, em vez de serem queimadas vivas, como está em Ezequiel 16, 20 e 21. Apesar de que
Segundo estudiosos, elas eram queimadas vivas, tanto que tinha que se bater tambor, né, para abafar os gritos das crianças, o choro das crianças que eram queimadas vivas. Moloque e o aborto. Estimados irmãos, os tempos são outros, mas o sacrifício a Moloque continua. Só fazendo um parênteses aqui para dizer para você que essa matéria foi escrita em 2021. Ela não é de agora que o STF tomou essa decisão, tá? Ela é de 2021. Voltando aqui, estimados irmãos, os tempos são outros, mas o sacrifício a Moloque continua. A ligação entre o culto a Moloque e a prática do aborto tem sido feita ao longo da história cristã. Satanás vê os sacrifícios humanos como algo muito valioso. Quanto mais jovem for a vítima, mais preciosa o diabo a considera. No mundo das trevas, a morte de um bebê é o mais precioso de todos os sacrifícios humanos. Em nossos dias, onde a cultura ocidental tem abandonado o legado cristão, a prática do aborto é defendida como normal e até mesmo necessária na interpretação de políticas públicas de saúde. A triste realidade é que nunca houve uma militância pró-aborto tão grande e forte como tem acontecido nos dias atuais. O trágico resultado foi o assassinato ou aborto de milhões de vidas de inocentes. Isso eu tenho falado muito com você, né? A respeito da situação. A gente vive hoje a maior matança de crianças de toda a história. Nunca foi tão alimentado Moloque. Por que eu digo alimentado Moloque? Porque se você fizer estudo bíblico em relação a isso, vai entender que quanto mais oferendas é feito a um demônio, mais forte ele fica. E Moloque com certeza está forte demais, porque está sendo alimentado por milhares, eu diria até milhões de abortos aí em toda a Terra. Infelizmente a situação está assim. Acabamos de ver aqui no Brasil a Suprema Corte primeiro autorizando e depois obrigando, né? Falando ao hospital lá, intimando para que informasse se estava fazendo ou não o aborto. Isso o aborto acima de 22 semanas. Né? Abaixo de 22 semanas já é corriqueiro. E o Moloque está lá recebendo sacrifício, ganhando força, e aí a gente não sabe por que estão acontecendo tantas tragédias, tanta gente está sofrendo, tanta gente passa fome, inundações, temporais, terremotos, a gente não sabe por quê, né? Ou será que a gente não quer entender o porquê? Voltando aqui para o texto. Painel de estatística mundial que apresenta o número a partir dessa fonte oficial, segundo as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, confirmadas pelo Instituto, entre 2015 e 2019 foram realizados, em média, 73,3 milhões de abortos não espontâneos por ano. Ou seja, uma média de 6,10 milhões de abortos por mês. Gente, eles estão falando aqui de aborto legal, porque o aborto clandestino não tem como saber, né? Então, segundo esse estudo, entre os anos de 2015 e 2019, no mundo, foram realizados a cada mês 6,10 milhões de abortos, ou 6,10 milhões de sacrifícios a Moloque. Olha que situação que nós vivemos. E, sinceramente, esses sacrifícios dão a Moloque o poder de fazer muita coisa, praticamente destruir esse mundo. É o poder que está sendo dado a ele. E aí é só a volta de Jesus Cristo mesmo para resolver isso, né? Infelizmente, o povo que deveria entender isso, deveria buscar, deveria ter conhecimento, está alimentando Moloque nos dias de hoje. Essas fontes aqui têm o endereço, né, para que você possa buscar também. As mulheres que praticam aborto não somente estão entregando suas sementes, seus filhos a Moloque, mas estão provocando a ira de Deus. O juízo virá. Se não houver arrependimento profundo, haverá o juízo divino. E aqui continua o texto falando do rei Josias, né, da residência do rei. Você pode ler isso com calma. Repito mais uma vez, o endereço está para você aí na descrição do vídeo. Fala aqui de como eram naqueles dias, a gente já falou bastante a respeito, né? Mas enfim, conclusão que eu tiro aqui com você. Primeiro, a gente ouviu aqui no primeiro texto como era o culto a Moloque lá no passado. E aí a gente chega a uma conclusão, que as crianças eram mortas como se fosse a cereja do bolo. Então haviam rituais de adoração a Moloque com muita prostituição, com uma sexualidade desenfreada, e a partir dali, a partir disso,
ou passando por isso, melhor dizendo, chegava-se ao ápice, que era a morte de uma criança. Quer dizer, era prostituição, sexualização exacerbada, sacrifício da criança. Hoje não é a mesma coisa, meu irmão? Hoje não é a mesma coisa? Não estão sexualizando de uma forma absurda, inclusive as nossas crianças? Hoje nós vivemos uma época de hipersexualização das crianças. Veja como é que está a situação de música, funk e companhia, bailes disso, daquilo, os próprios colégios. Aí a mulher engravida, não queria engravidar, ela faz um aborto, sacrifica Moloque. E aí quando parece que isso é algo tão distante, a gente vê que em 2021 era o ano chinês do boi metal, que é exatamente a figura de Moloque. Eles estão reproduzindo o que a Bíblia fala que era Moloque. E aí os sacrifícios continuam e agora muito maior. 6,10 milhões de crianças por ano, isso de aborto que se tem conhecimento. Então não é o clandestino, é o aborto legal. Talvez o clandestino seja mais do que isso. E são sacrifícios a Moloque. Pais, mães matando seus filhos, entregando a Moloque. Eu quero fechar aqui esse estudo, concluir ele falando com você mais uma vez. Não chame teu filho de moleque. A palavra moleque ela vem de Moloque, porque eram as crianças jogadas a ele. Né? Não chame teu filho assim, não é bom, não é legal. Não vai trazer coisa boa para ele. Nem sei o que vai trazer de ruim, mas de bom com certeza não vai trazer nada. Gente, eu trouxe os dados. Agora você faz as suas próprias considerações. O aborto é culto a Moloque. Infelizmente, o aborto é culto a Moloque. Deus abençoe muito você e seus filhos, sua família, os filhos e seus filhos. Que Deus esteja com você. Que Deus abra a mente de todos nós e nos mostre o caminho certo a seguir. Mande esse vídeo para todo mundo que você conhece. Quem sabe ele salve uma criança. Quem sabe ele faça uma mãe se arrepender. Puxa vida, se uma mãe se arrepender e desistir do aborto por causa desse vídeo aqui, eu seria o homem mais feliz do mundo. Se uma criança for salva por causa desse vídeo, eu seria o homem mais feliz do mundo. Um abraço, um beijo no seu coração. Deus abençoe muito você e a sua casa. Até o próximo vídeo.